Isso. A senhora é delegada de polícia, correto? Isso. A senhora foi arrolada para ser ouvida aqui, na qualidade de testemunha, em um julgamento que envolve as seguintes pessoas como réu: Luciene Rocha Diniz, Joel da Faria Vasconcelos, que efetivamente está sendo julgado aqui hoje, José Antônio da Silva e, como vítima, José Efigênio Diniz. A senhora é parente, tem algum problema com qualquer uma dessas pessoas? Não, nenhum. Então, a senhora sabe seu dever de falar a verdade, está compromissada. Eu vou passar a palavra primeiro ao advogado, porque a senhora está arrolada na qualidade de testemunha da defesa, depois a doutora promotora de justiça. Ao final, se eu tiver algum esclarecimento, ou os senhores jurados, eu retorno aqui. Tá certo? Tá. Doutor Quaresma está com a palavra. Olha para mim que mete a faca em tudo. Doutora Jennifer, boa noite. Boa noite. Meu nome é Quaresma, juntamente com a Karine, com o Guilherme, que é acadêmico de Direito. Acadêmico de Direito, nós representamos o interesse do Joel de Farias Vasconcelos. A senhora tem alguma dúvida que o Joel Farias de Vasconcelos atirou na vítima? Doutor, eu acredito que minha convicção já foi descrita nos autos. Já passaram mais de 6 anos. Eu adoraria ter uma memória brilhante para te dizer com detalhes, mas o tempo não foi tão favorável assim. Então, se a minha convicção está descrita aí que foi ele, é porque, à época, todos os elementos indicavam que era isso. Ok. A senhora capitaneou, à época, esse procedimento. Sim. Eu vou repisar. Eu tive Covid, então não lembro nem o que eu comi no café da manhã ontem. Espero que a senhora não tenha tido, que a memória seja melhor do que a minha. Mas eu começo aqui da parte final da inquirição da Rúbia. O Raimundo Jacu, a senhora sabe quem que é? Raimundo o quê? Jacu. Doutor, eu não me recordo. É o pai do... 6 anos depois, eu não vou lembrar de tudo. Mas... não, é só porque a doutora promotora perguntou Isso. Eu acredito que tinha isso. Porque o Raimundo Jacu, geralmente, né? Eu sou alienígena, eu sou da Baixada Fluminense, moro aqui há 43 anos. Jacu, em Minas Gerais, que é bicho meio panguá, né? Então, geralmente, você chama o cara de Jacu quando é panguá. Mas a senhora sabia, ou se lembra, que o Raimundo, pai do Jacu, Zé Antônio, tinha o apelido de Jacu também? 6 anos passaram, doutor, eu não Não, né? Tá, presta o antecedente. Ainda há pouco se fez uma pergunta aqui para a Rúbia, sua investigadora, que na época tinha 4 meses de polícia, a respeito de perfil de matador. Indagou-se lá se seria a Luciene com maior perfil, o Jacu com maior perfil, ou se seria o Joel de maior perfil. Existe aqui uma folha de antecedentes criminais. Só pode explicar para a senhora jurada, senhores jurados, o que é uma folha de antecedentes criminais? Ô, doutor, eu gostaria de responder as perguntas atinentes às investigações, até para não ficar delongando demais. Doutor, eu peço até desculpa, ela só vai responder o que eu estiver perguntando, eu não sei. Tá, não é atinente ao fato, tá bom. Então, vou explicar para o conselho de sentença que a folha... Não, excelência, não, aí não. Não, peraí, aí não, excelência, não. Só tem um ali, pelo menos 2, não. Tá, então vou fazer pergunta. O cidadão Jacu, que segundo a doutora promotora não tem o menor perfil de homicídio, tem 3 homicídios na capivara dele. Só tem conhecimento disso? Não tem conhecimento. É o cara que não tem perfil de homicida. Ele só tem 3 homicídios. É o José da Silva Antônio. A senhora juntou um documento das folhas 266 a 276. Então, tem só 10 páginas que constam 3 crimes de homicídio. Isso é o perfil de um cidadão voltado para os crimes dolosos contra a vida?
Isso daí é o que ele tem, que ele responde, né? Dizer Isso. se ele tem perfil ou não, eu acredito que tem pessoas mais capacitadas para te dizer a respeito. Ok. Só não fez psicologia. A certidão de antecedentes criminais denota a existência de crimes patrimoniais, de furto qualificado, além dos 3 homicídios. Só tem conhecimento disso? Isso está às folhas 246 do processo. Se está nos autos, é porque foi juntado, não me recordo. Ok. A senhora se recorda, ao acaso, quantos homicídios até a época desse inquérito o Joel tinha? Não me recordo. Ao que me consta, nenhum. Até que me consta, o cidadão aqui, a doutora de perfil, não tinha nenhum homicídio. Quem tinha 3 homicídios é o Jacu. Jacuzão. A senhora... Foi perguntada a Rubem ainda há pouco, eu vou aproveitar o gancho de trás para frente. A senhora sabe o que é azimuth? Não. Tá. Herbe, a senhora sabe o que é? Sim. Isso. A herbe tem 4 azimuths, que são os ângulos de 90 graus, para dar 360. A senhora sabe dizer, ou se a investiga, porque a Rubem virou especialista em herbe ainda há pouco aqui. A senhora sabe dizer para as senhoras juradas e senhores jurados, na época dos fatos, quantas estações radiobases haviam aqui em Pitangui? Eu não tenho conhecimento técnico a respeito. Tá. Eu indago a senhora o seguinte: a senhora determinou a juntada de um acervo, cópias, de um procedimento. Me empresta o primeiro volume aí, tá aqui. Vossa Excelência determinou a juntada de peças que se encontram as folhas. Diego, você reproduz para mim, para Sua Excelência, por favor? Eu quero que comece, por gentileza, das folhas 168, verso. Eu vou pedir para exibir para Vossa Excelência, até no verso de um croquis. Achei muito legalzinho esse croquis aqui. Folha 100. A senhora sabe se a Jennifer tinha algum conhecimento técnico para elaboração de croquis? Jennifer sou eu, né, no caso. Desculpa. Perdão, é cansaço. É Rúbia. Se ela tinha algum conhecimento técnico para elaboração de croquis? Conhecimento técnico não precisa para fazer um croquis, né? Não precisa, não? Tá. Quem faz croquis geralmente é perito, né? 168, verso. Quem faz croquis geralmente é perito, né? Prova técnica, quem produz é perícia, não é? Nada impede que qualquer policial possa fazer. A minha pergunta é objetiva. A senhora é delegada de polícia, autoridade policial. A minha pergunta é: quem faz levantamento técnico e croquis, via de regra, é perito? Sim ou não? Sim. Nada impede, eu sei. Isso, então tá bom. A senhora sabe qual que é o conhecimento técnico da Jennifer para fazer croquis? Da Rúbia? Não precisa de conhecimento técnico para fazer um croquis? Não sei. Só estou perguntando. Não tem, não precisa. Não tem, né? Tá bom. As folhas... Eu falei que ela não tem, eu disse que não precisa, tá? Não, ok. Folha 168, verso. Amplia para mim, por favor. Consta Jennifer Caldeira... eu acho que tá, não estou conseguindo ler, delegado de polícia, mas primeiro, terceiro, segundo, nono, primeiro, quinto, sexto. 18 de 10 de 2017. Senhor escrivão, junte-se cópia das transcrições telefônicas de Joel de Faria Vasconcelos, produzida no processo 05-1416005-219-7, 18 de 10 de 2017. Esse autógrafo, esse carimbo são de Vossa Excelência? Sim. Tá. Eu estou com essa cautelar nas mãos. A senhora consegue me ver? Sim. Tá. A senhora pode dizer para as senhoras juradas e senhores jurados onde está a autorização judicial da magistrada que deferiu as interceptações telefônicas para que fosse levado a efeito compartilhamento dessa prova? Doutor, 5 anos depois, não me recordo. Tá, então eu vou dizer para a senhora que em nenhum pedaço de papel dessa cautelar existe qualquer sorte de autorização nesse sentido. A senhora
segundo o que tem aqui, pegou cópia de um procedimento e juntou no outro sem ordem judicial. Isso é normal? Não me recordo. Tá. A minha pergunta é objetiva. Eu estou afirmando que a senhora... Não vou dizer que é normal uma coisa que eu não me recordo. O senhor está me dizendo que foi feito dessa forma. Tá. Então, a senhora é delegada de polícia, a senhora tem um devido processo legal a ser observado. Sim. Minha pergunta é clara, muito clara. O comando legal autoriza compartilhamento de prova de segredo de justiça sem ordem judicial? Não. Por que a senhora fez isso nesse processo? Doutora, eu não me recordo. Não sei. Tá, então eu vou além. Vossa Excelência determinou a juntada e a acusação toda é lastreada nesse punhado de papel, das folhas 169 até as folhas 390. Abinto, desculpa. Isso foi retirado, tá? Com uma outra numeração, exatamente da peça interceptação telefônica, sem ordem judicial para compartilhamento de prova, do 05 14 16 005 219 7. Esses documentos das folhas de papel estão das folhas 169 até 222. Não há aqui, e se for o caso, eu vou pedir para exibir, apesar do entendimento da senhora da celeridade, não há aqui nenhuma menção ao responsável pela elaboração desses documentos. Por que Vossa Excelência determinou a juntada de peças extraídas sem ordem judicial, sem identificação de quem for o signatário do documento? Doutora, eu tenho mais de 5 anos que sequer eu tenho acesso aos autos. Eu não saberia te informar. Eu indago, vai ser exibido para a senhora agora. Então, eu vou indagar de outra forma. Uhum. Se é legal, dentro do devido processo legal, juntar-se cópia de algo, primeiro, sem ordem judicial, e segundo, sem a cópia integral e identificar. Está passando para a senhora ver. Tá? Volta só do início, por favor. Tá? O documento começa das folhas 26, e com a numeração no campo superior direito. Isso, com o mouse aí para mim. Isso, obrigado. Não, embaixo. Aí, ó, isso aí. Folhas 26, canto superior direito, e começa com Joel, voz masculina, e segue até as folhas 222. Pois bem, eu gostaria que a senhora contemplasse o documento. Pode passar, o doutor Diego, por favor? E indago a senhora, que agora só está vendo o documento. Uhum. Se é legal fazer a juntada de parte de documento sem qualquer identificação do autor dessa peça. Tem o autor da peça? Doutor, Sim. o senhor está me mostrando a peça, mas eu não tenho acesso a todos os autos. Não, doutora, exato, eu estou mostrando para a senhora jurada e senhor jurados a mesma coisa que a senhora está lendo. E acredito que se tinha alguma nulidade, já foi suscitada ou foi declarada ou não. Eu não vou ficar discutindo aqui essa questão. Não, a senhora só vai responder, doutor, o que eu estou perguntando. Se é legal dentro do... Uai, eu vou dizer se é legal, se eu não tenho conhecimento do todo, doutor? Vou mostrar para a senhora. Não, você está me mostrando Não, agora eu posso furtar... Não, respeitosamente, excelência. Não. Isso, eu quero saber se isso aqui... A senhora está vendo o acervo documental que a senhora juntou. Aí eu pergunto para a senhora jurada, se os jurados têm compreensão como é que a banda toca por aqui. Eu tocava por aqui em Pitangui. Não há nesse documento a identificação do signatário. Se isso é normal, fazer isso. Se isso é legal. Não, o doutor não tem conhecimento do todo. Não sei. Não tem conhecimento do quê, doutora? Dos autos está me falando que não tem o signatário? Não sei te dizer. Eu estou mostrando a senhora. Isso que está passando para a senhora ver aí é o documento. Se a senhora estivesse aqui, Vossa Excelência estaria examinando a peça informativa. Se legal, já teria sido declarado, doutor. Doutora, tem um trem chamado STF, que alguns gostam, outros não gostam, que vai conhecer esse processo, né? Até para a ciência de todos vós,
O processo que ele foi condenado por tráfico está lá no STJ, não foi decidido ainda, não. Não tem trânsito julgado do tráfico, não. Isso. A minha pergunta é essa, excelência. Se isso... Tá bom. Doutora, eu tenho um documento apócrifo com partes dele. Dentro desse documento que a senhora juntou aqui, a senhora teve acesso à medida cautelar? Então, eu não me recordo dos autos. Tá. Eu indago a senhora se em algum momento o relatório da senhora está encartado no processo, foi feito exame de identificação de interlocutor. O senhor fala de voz? Isso. A gente não faz essa identificação, né? Mas seria uma tese da defesa que eu acredito que pode ter sido fornecido, né? Se a defesa entendeu assim, ter fornecido o padrão de voz para poder fazer a comparação. A senhora, em algum momento, intimou o réu, depois de preso, para que ele fornecesse a voz para a efetiva perícia? Doutor, esse não é o trabalho que a gente faz da investigação. A gente não intima. Isso é uma tese de defesa. E acredito que se o senhor está suscitando essa dúvida, deve ter sido levantado isso nos autos. A senhora mandou buscar o Joel alguma vez sem ter ordem de prisão para ele, encaminhada aos policiais responsáveis pela captura do Joel? Oi? Não entendi. Se ao acaso, em algum momento, Vossa Excelência determinou a subordinados vossos que fosse buscar o Joel e conduzissem-no até a unidade policial, sem estarem eles devidamente instrumentalizados com mandado de prisão ou com qualquer intimação. Só fez isso? Doutor, o senhor até me ofende fazendo esse tipo de pergunta, mas não. Não? Eu tenho um policial que falou que a senhora fez isso. Eu vou acariar a senhora e ele. Uhum. Já estou requerendo uma vez, não ofendo, não. Então, eu tenho respeito por Vossa Excelência, tenha respeito comigo. Não ofendi Vossa Excelência, não. Na frente de 6 jurados e um jurado, o policial Elcio disse que Vossa Excelência determinou que o Joel fosse arrebatado é palavra minha, que fosse pego em casa e levado para a senhora. Ele mente, ele está mentindo, Vossa Excelência falta com a verdade. Eu acredito que ninguém está mentindo, né? Se ele foi conduzido à delegacia, existia uma ordem de prisão. A senhora determinou que fosse buscado e omisiou Tem 12 ordem de prisão? Não, doutor. Quem está mentindo, a senhora ou o Elson? Tá. Respeite, está distrito ao procedimento investigatório, à legalidade, que eu discuto desde o início. O que eu discuto, até com parecer favorável. Sim, até. Sim. Justiça, que eu respeito muito, sim, mas a decisão do Tribunal de Justiça foi sentido que não transitou em julgado ainda. Então, eu estou fomentando. Então, ok. Tá, mas aí eu já estou requerendo, Excelência, para esse ponto que está distrito à legalidade, à idoneidade do procedimento investigatório, já estou de plano requerendo uma cariação entre a autoridade policial e o senhor Elcio. Mas isso aí é só para daqui a pouco. A bilhetagem do dia 24, dia dos fatos, a senhora teve acesso a ela? Quando? O crime em questão ocorreu no dia 24 de dezembro de 2016. Uhum. A interceptação telefônica, que foi deferida pelo juízo que estava em curso, teve início no dia 16 de novembro de 2016. Portanto, mais de um mês anterior aos fatos. E eu indago a senhora se no dia dos fatos a senhora apurou a bilhetagem do telefone que se diz que é do Joel de Faria Vasconcelos para fins de identificar os locais que ele passou naquela data. 5 anos depois, eu não me recordo. Tá, não existe isso em momento algum do relatório de Vossa Excelência, então é porque não foi feito?
Não posso afirmar. Tá. Se tivesse havido, estaria consignado no relatório de Vossa Excelência? Não posso afirmar. Não, aí, doutora, aí, Excelência, com todo Mas, doutora, eu não sei. Eu fiz o eu estou relatório conversando com o juiz agora, doutora. Estou conversando com o juiz. Não, Excelência, aí não. Peraí. Se está nos autos ou não, o senhor explica na hora com os jurados. Ela falou que não se recorda. O senhor, inclusive, doutor Quaresma, disse que não se recordava do que tinha tomado no café da manhã hoje. Então, como é que o senhor quer que ela se recorde de uma coisa há 6 anos Porque atrás? eu sei do conteúdo de todas as petições, Excelência, porque eu tenho responsabilidade quando eu escrevo algo. Mas aí é que negócio de chama-se responsabilidade e caráter. Eu tenho muita responsabilidade e caráter. Aqui que eu escrevo, eu confirmo até no inferno. Não há na parte do depoimento do relatório da senhora nenhuma menção à estação Rádio Base. Não há no relatório da senhora nenhuma menção à Azimuth. Só tem conhecimento disso? que eu não afirmei se eu não escrevi ou não escrevi, mas isso não afirma nem que foi feito ou que não foi feito, doutor. Tá bom. Eu escrevi No mesmo passo, a senhora chegou a examinar os áudios que foram interceptados? Se eu examinei os autos? Isso, o conteúdo dos áudios. À época, sim. Áudios. À época, sim. Os autos. Oi? Os autos. Isso, áudios. Autos à época, sim. Tá. Parece que são 2.000 e pouquinho. Quantos que a senhora teve acesso? Na época, não me recordo. Tá. Não há nenhuma anotação da senhora também no relatório de exame de qualquer áudio. Me empresta o meu 422, por favor. Está separado um canto desse aí. A senhora tem conhecimento de que uma arma que foi atribuída pelos seus investigadores, utilizada para matar a vítima, teria sido emprestada pelo Joel a um cidadão de nome Ramon? Não me recordo. Há uma notícia nos autos desse sentido, uma comunicação de serviço e relatório circunstanciado de investigação. Não há, por parte da senhora, nenhuma determinação de apreensão dessa arma juntada nesse processo. Não seria de bom tom tal sorte de procedimento? Tá lá. Não, para 2 para lá. A apreensão da arma mencionada? A questão é a seguinte, o documento é assinado só pelo Elson. Ele escreve lá dizendo que a arma utilizada para matar a vítima teria sido emprestada pelo Joel, nosso cliente, para o cidadão Ramon. E o Ramon foi preso com essa arma. Depois veio até a morrer em razão de não ter pago e ressarcido essa arma. Eu indago a senhora o seguinte, tendo essa informação de que a arma incriminada estava apreendida, inclusive na delegacia, se a senhora, em algum momento do procedimento investigatório, determinou o arrebatamento dela e a juntada nesse processo. Antes escopeta. Não me recordo. Tá, não existe. Seria salutar tal sorte de procedimento? Doutor, eu não sei. O senhor está dizendo que foi mencionado e eu não recordo dos detalhes, o porquê. Então, vamos esquecer, doutora, o processo. Vamos esquecer o processo todo. Isso. Não é relevante dizer, sabe por quê? Dentro do procedimento investigatório, para quem vai julgar, juízas e juízes, é relevante ter a arma do crime juntada ao processo e periciada? Sim. É óbvio que uma arma de retrocarga, ela, e sendo esferas, chumbo ou grãos, ela não vai dar perícia, não vai dar balística. A senhora pode dizer para a senhora jurada, senhores jurados, o que é exame residuográfico? O perito vai saber te dizer melhor. Isso, mas eu não tenho um perito, eu tenho uma delegada de polícia. Se eu efetuar um disparo de arma Isso é uma explicação técnica que eu não... Tá.
saberia Ela te trabalhou em informar. quantos processos de homicídio? Não sei te dizer. Tá. A verificação se uma arma disparou ou não, efetuado um disparo de arma de fogo, independente de ser projéteis, grãos ou chumbo. Eu tenho resíduos de pólvora, de nitrato, de chumbo, de pólvora nesse cano? Doutor, isso é uma pergunta que o perito saberia te informar. A senhora, doutora, eu juro por Deus, esse depoimento da senhora será encaminhado para o secretário de Defesa Social, para o doutor Joaquim, né? Porque eu estou diante da delegada de polícia que não sabe se exame residográfico é relevante ou não para se apurar um delito. Minha pergunta é muito clara. Senhor. Dentro do procedimento investigatório, onde se afirma que a arma do crime estava dentro de uma delegacia de polícia, mesmo ela não dando balística, para identificar se houve ou não disparo, isso é relevante ou não para a investigação? Doutor, depende da investigação. Não sei te De homicídio, dizer se doutora? Doutor, eu não vou te dizer o porquê que isso foi ou não, sem ter os autos, sem ter a análise dos autos. Eu quero suspender a sessão, franquear ela o inquérito pela vez. Doutor, acabei de referir. Com todo respeito, se ele é molecagem, tem limite, né? Não, com todo molecagem tem respeito. Descompromisso, desrespeito com a senhora jurada tem limite. Eu estou perguntando, excelência. Não, excelência, eu estou perguntando outra coisa. Eu estou trabalhando. A Rúbia virou especialista em herbe. Isso. Não, mas eu estou perguntando agora. A minha pergunta é agora. O negócio é molecagem. Isso. Eu não estou perguntando se ela se recorda ou não. Ela preside inquérito. A minha pergunta é muito clara. Eu acabei de dar um tiro na testa desse cidadão aqui, com aquela arma aqui. Houve disparo ou não? Tem resíduo de pólvora. A minha pergunta é muito clara. Isso é ou não relevante para a investigação? Ela está falando que não sabe? Isso é molecagem. Isso é sério. E a minha pergunta é essa. Qual que é a resposta da senhora, doutora? Se exame residográfico para apurar que eu... Essa informação técnica da perícia, doutor. Porque o senhor... sim. Tendo a arma incriminada, a senhora manda fazer perícia... Se é relevante, se a pergunta do senhor é o que seria, e eu deixo a cargo do perito para responder, que ele tem mais conhecimento técnico. Tendo a arma apreendida, a senhora manda ou não fazer exame residográfico? Se ela estiver apreendida e tiver convicção de que tem, o resíduo... Determinou. Que ela não quis fazer. Porque ela não quis fazer. Já que ele foi apreendido nesse processo. Sim. Eu estou perguntando se em qualquer processo... Sim. Agora, por que a senhora não determinou a apreensão da arma incriminada? O senhor está dizendo que a arma está constando em que a arma foi apreendida em outro procedimento. E Eu por vou que determinar que ela seja apreendida nesse procedimento? Por que a senhora não... Porque ela está apreendida em outro procedimento? Por que a senhora, tendo ciência disso, não determinou a apreensão da arma? Mas o senhor não me disse que ela estava apreendida em outro procedimento? Sim. Se ela já estava apreendida, eu vou determinar o quê? Que fosse colacionado esses autos. Ela já está apreendida nos outros autos. Sendo identificado pelo seu investigador que a arma utilizada no crime foi apreendida e estava na delegacia. No procedimento investigatório sério, isso é recomendado ou não? Ela já está apreendida, doutor. Em outra apuração. E neste processo, excelência? Ela não foi apreendida aí, doutor? Ela já estava apreendida? Não é isso que o senhor está me dizendo? Sim. Eu só quero saber se é relevante ou não. Havia um negócio de seriedade, compromisso, responsabilidade. Só isso. Silêncio é ótimo. A senhora, porventura, lastreou o seu relatório final? Cadê o relatório final dela? Está aqui? Tá separado, foi aquela que vocês trouxeram para cá. Estava junto com as comunicações de serviço. Eu acho que eu devolvi do mesmo jeito.
Tá aí. Põe o relatório para mim, por favor. Folhas 224. Vai na 234. Não, eu sei. Quando localizado, eu digo, vai na 234 para exibir a ela o autógrafo, para ver se é o dela. Aí depois só sobe, que a gente pode ser assim, Excelência? Tá. Me dá o júri dos Correios. Tá identificado aí também. Deixa eu dar uma olhada no júri dos Correios. Por favor. Não, isso acordam uma vez. O júri está em outra parte. Isso. Obrigado. Não, pode deixar. Doutora, esse autógrafo é da senhora? Sim. Tá. Aí o senhor retroage para mim 224, por favor. Isso. Isso é o relatório da pena da senhora. A senhora consegue ver? Sim. Tá. A senhora traz como provas objetivas... Na próxima página, eu vou. O REDS, a requisição de perícia, o termo de restituição, relatório circunstanciado, laudo de necrópsia, levantamento pericial, certidão de óbito e croqui. As provas subjetivas são os depoimentos. E aí a senhora lança a mão às folhas 227 da prova emprestada. E a senhora fala no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, diante da gravidade dos fatos, requer o deferimento das provas emprestadas. E aí eu reitero, nesse documento não há nenhuma menção da senhora de ter solicitado ao juízo que determinou a cautelar a autorização para compartilhá-las. E a senhora vem reproduzindo trechos da interceptação telefônica. Folha 170. A senhora disse ainda há pouco que tem que ser obrigação da defesa para fim de dizer que esse aqui é o Joel, não o nosso patrocinado. A senhora aqui assevera que é ele. A senhora teve prova técnica para provar que era ele? Doutor, as interceptações elas são feitas baseadas em investigações em que são identificados os alvos. Então, ele foi identificado nesses levantamentos. Isso. Aí eu pergunto à senhora se o exame de identificação de interlocutor foi levado a efeito. O exame de interlocutor, que é esse que a gente faz de comparação de voz, ele não é feito salvo quando solicitado pela defesa ou alguma dúvida. Okay. Senão é um procedimento padrão. Ok. A senhora tem ciência se foi identificado o titular do telefone que é acreditado ao Joel? Não me recordo. Não há no relatório da senhora nenhuma menção nesse sentido. A senhora tem ciência da bilhetagem do terminal acreditado ao Joel? Não me recordo. Não tem nenhuma menção no relatório da senhora. Notadamente, no dia 24 de dezembro, dia do crime. A senhora tem conhecimento
das senhas utilizadas e quais foram os policiais que tiveram acesso ao conteúdo das interceptações? Não me recordo. A senhora sabe dizer se o e-mail foi reconhecido como sendo de titularidade do Joel? Não me recordo. Não consta no relatório da senhora também. Os dados relativos ao PIN... Tá. Porque aí parece até que o senhor está afrontando. Não estou afrontando. Eu só estou dizendo o seguinte. Doutora, então vou fazer diferente. Tá, então vou fazer diferente. Olha, doutora, não consta, estou afirmando, se for o caso de exposição para a senhora ler, não consta, além dessas informações pretéritas, a geolocalização, os PINs, mensagens, herbes, azimuths, e-mails, SMS, eventual WhatsApp e coisas relativas a essas situações, dados técnicos relativos à interceptação. Dentro do procedimento investigatório sério, isso não são dados necessários para a interceptação telefônica? Aí o senhor está dizendo que aí não é sério? Sim. Aham. Diretamente, olhando para a senhora. Não é sério. Para mim é sério aí. Para mim, toda a investigação foi séria, doutor. Agora, se eu não posso as informações necessárias para o senhor podia ter suscitado durante a instrução. Para o governo de Vossa Excelência foi feito. Foi indeferido. Vou discutir isso no STF. Mas eu pergunto à senhora, qual foi o software utilizado? Guardião, Vigia, Sombra? Não tem conhecimento. Tá. Isso não é relevante ter ciência para elaboração de um relatório de onde se tiram dados que Vossa Excelência faz constar dentro de um relatório final de uma autoridade policial? O sistema que é utilizado, ele é o da polícia, doutor. Eu não tenho a obrigação de citar isso, não. A senhora entende assim? Sim. Para verificar e eventual perícia em Vigir, Sombra... Tem toda a identificação de onde são tirados os áudios, né? Então, lá, com base nisso, você consegue ter acesso. Agora, eu te mencionar qual software foi utilizado, não. A senhora determinou a juntada nesse procedimento da interceptação telefônica? Não me recordo. Tá. Antes de pedir a prisão preventiva dos investigados, a senhora procedeu à oitiva de algum deles? Não me recordo. A senhora tem conhecimento da decretação... Deixa eu ver, cadê aquele acordo da nulidade? Não é da nulidade do júri, é da nulidade daquela... isso, está separado aí, acabei de usá-lo. Esse aí? Deixa eu ver. Esse é do júri. A senhora tem conhecimento se naquelas operações, alguma delas foi anulada por vício nas interceptações telefônicas? Não tenho conhecimento. Tem mais 5 anos que eu não tenho nem contato com. A senhora sabe dizer... A senhora Natália era investigadora de Vossa Excelência? Já foi. Naquela época era? Sim. A senhora sabe dizer se ela, porventura, teve acesso, se fez alguma transcrição dos áudios dessas conversas? Não me recordo. Tá. O documento que a senhora juntou é extraído de um relatório dela. A senhora sabe se ela teve acesso aos sistemas de monitoramento? Ao Vigia, ao Sombra, ao Guardião? Nossa, não me recordo. Tá. Kleber da Silva, Alan Tadeu de Oliveira Cruz, Humberto Carlos de Oliveira. A senhora sabe quem são? Vagamente, eu me recordo de já ter investigado, mas... Foram condenados a 7 anos de reclusão pelo juízo aqui de Pitangui. A senhora sabe se dizer se, porventura, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na sua segunda Câmara, relatoria do desembargador Guilherme Azeredo Passos, se essa interceptação foi declarada nula? Não tem conhecimento. Tá. A senhora encaminhou para a autoridade judiciária, neste processo,
os dados inerentes aos decretos de afastamento do sigilo telefônico e respectivas postergações dele? Não me recordo. Tá. Não tem no relatório da senhora. Só sabe se foi feito? Não me recordo. Tá. A senhora sabe dizer quantas foram as postergações e nos lapsos temporais que foram levados a efeito da interceptação telefônica? Não me recordo. A senhora tem conhecimento se a senhora Luciene foi condenada com a qualificador do motivo torpe no julgamento que foi levado a efeito aqui nessa comarca? Não tenho conhecimento há mais de 5 anos de nenhum dos investigados ou outras questões inerentes à comarca. No julgamento, no plenário, a senhora não prestou depoimento, não, né? Eu me recordo de ter prestado depoimento de uma precatória, mas não foram, acho que 2 anos depois. 1 ou 2. Os CDs estão aqui, Excelência. Ô, João, você sabe dos CDs? Eles estão encartados nos... Não, só para saber, que eu não vi aqui, foi Isso. Não, é só para saber se estava aqui encartado, porque eu não estou vendo encartado ele aqui. Ele estava na capa. Não, isso eu não estou vendo, aqui. Que foi depositado? Não, tá. Não, já. Até porque agora eles já estão no Mídias. Ele está no Mídias, já. Ela só onde é que estaria aqui. A senhora sabe, eventualmente, se o processo que o Joel respondeu por tráfico de drogas já transitou em julgado? Não tenho conhecimento. Doutora, por enquanto, agradeço a excelência 476 para o quarto também para a doutora e a cariação com relação a um ponto específico, de ter determinado ou não a ordem de captura sem... Não, ok. Doutora Jennifer, eu vou passar a palavra para a promotora de justiça, a doutora Renata, para fazer as perguntas, desculpa. Doutora Jennifer, boa noite. Sou Renata Valadão. Tudo bem, doutor? Não nos conhecemos ainda, porque a senhora trabalhou com outros colegas durante a instrução. Tá joia? Eu tenho pouco a perguntar à senhora, viu, doutora? Tá joia. Algumas questões só que me chamaram a atenção no seu depoimento, eu queria esclarecer. Primeiro, a senhora usou a expressão, quando respondeu ao doutor Quaresma, sobre a questão da realização de perícia para comparação vocal. A senhora disse, esse não é o procedimento padrão. Parece para mim, doutora, procedimento padrão é um documento, é um ato, correto? Sim. Existe o procedimento padrão investigativo da Polícia Civil. Isso. Este procedimento padrão, ele está alinhado com o que eu vou ler aqui para a senhora, porque a gente sabe que uma coisa é a normativa administrativa da polícia e outra coisa é a jurisprudência do STJ. Eu quero saber se a senhora, na sua condição de trabalho como delegado de polícia, segue, ou melhor, se o procedimento padrão, que a senhora já disse que segue, se ele está alinhado com o que eu vou ler aqui para a senhora, que é o julgado, uma jurisprudência do STJ, tá bom? No RESP 1.340.069 de Santa Catarina, julgado em 15 de agosto de 2017, eu vou ler só a ementa. Recurso especial, penal, processo penal, tráfico de entorpecentes, prova emprestada, admissibilidade, direito à ampla defesa assegurado. Interceptação telefônica, perícia de voz, desnecessidade, juntada do áudio aos autos, ausência de prejuízo. A ementa a parte que interessa aqui para nós, que é o que eu quero perguntar para a senhora, entende esse STJ ser desnecessária a realização de perícia de voz nas interceptações,
salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, o que não ocorreu no caso concreto. Próximo item. Quanto a isso, o expediente da senhora é nesse sentido? Quando há dúvida concreta, a senhora pede a perícia. Quando não há, a senhora não pede a perícia. Determina, melhor dizendo, né? Sim. Tá. Então, neste caso específico, antes eu passar para o próximo ponto. Neste caso específico, ainda farei uma antes. Os investigadores da senhora estão orientados sobre essa maneira de condução dos trabalhos? Ou seja, se houver dúvida razoável de que aquele interlocutor que está no terminal, o alvo que está sendo ouvido por o seu investigador, se houver dúvida quanto à voz dele, ele é obrigado a reportar para a senhora isso? Sim. E, havendo dúvida razoável, a senhora adota o procedimento padrão de determinar perícia? Se razoável, sim. Tá. Se não houver dúvida razoável, não. Ok. Neste caso, algum dos investigadores da senhora, ou mais precisamente o Elson, que foi o responsável pela escuta do terminal de Joel, ele reportou à senhora alguma dúvida que ele possa ter tido contra o padrão de voz do Joel? Nenhuma. Tá. Além disso, esse mesmo julgado que eu li para a senhora, eu quero saber se a senhora trabalha dessa maneira. Firmou-se a jurisprudência desta corte no sentido de que é desnecessária a transcrição integral dos diálogos interceptados, mas apenas dos trechos relevantes, sendo suficiente que a defesa tenha acesso à íntegra dos autos. A senhora trabalha nessa maneira quando instrui processos com prova documental de outros? Sim. A senhora escolhe o que é pertinente para a elucidação de outro crime? Sim. Mas a senhora permite o acesso ao inteiro teor? Claro. A senhora tem conhecimento, neste caso específico que nós estamos tratando aqui, se o Joel também era parte no processo da cautelar? Naquele processo da cautelar, vou lembrar a senhora, ele estava investigando, era a Operação Capim Santo. Campo Santo. Sabe a resposta? Só já sabe a resposta. Então, quero que a senhora se recorda dessa cautelar, é isso? Sim. A senhora que conduziu ela. A Tá, senhora... tá um pouco atrasado aqui, mas... Tá. A questão é, a senhora tem conhecimento se o Joel também era parte, ou melhor, era investigado naquela cautelar de onde provieram esses autos? Sim. Sim? Ok. Doutora Jennifer, nem sempre a gente faz esse expediente de ler a integralidade do que foi posto, mas é um expediente que pode ser leal com a parte que está sendo inquirida em razão do decurso do tempo. Mas a senhora tem o direito de me interromper a qualquer momento se a senhora não se recordar ou não tiver condição de confirmar o que eu vou ler. Eu vou ler um trecho de uma manifestação da senhora, que é uma representação por decretação de prisão preventiva na cautelar, certo? A cautelar está apenas a esse processo do homicídio, ok? Tá. Essa cautelar, só para lembrar a senhora, ela foi no bojo do inquérito policial instaurado para apurar os crimes de tráfico e associação criminosa praticados, dentre outros, por Joel. Né? Nessa época, investigado, posteriormente condenado. A senhora consignou na folha 79 dessa cautelar o seguinte: Joel de Faria Vasconcelos, indivíduo com forte movimentação no comércio ilegal de entorpecentes e armas de fogo na comarca de Pitangui. Bastante conhecido no meio policial e com evidência de não ter qualquer temor com a justiça. Aqui eu faço uma correção, aparentemente houve um erro material. Como está aqui, está escrito assim, ó, bastante conhecido e com evidência de qualquer temor com a justiça. Então, eu estou compreendendo que é evidência de ausência de temor em relação à justiça. Se não for isso, a senhora me corrija. Uma pessoa com comportamentos frios envolvido no homicídio do José Efigênio, um policial militar aposentado. Joel, também conhecido por Jojó, em suas conversas, revela a existência de um celular na cadeia pública de Pitangui e fica encarregado de arrumar outro aparelho celular. Não há como negar a prática dos crimes de... Aí a senhora cita aqui a associação criminosa e a lei, artigo 33 da lei de drogas. Como você disse, é dever do Estado assegurar a ordem pública e a paz social. Foi com base nisso que a senhora pediu a preventiva dele. A senhora confirma o que eu li aqui a respeito do que a senhora apurou na condução da cautelar? Sim.
Acho que não, doutor, só conferir aqui. Estou satisfeita, doutora. Obrigada. Obrigada. Doutora Jennifer, boa noite. Eu não tenho uma pergunta. Eu indago ao senhor jurado se há algum esclarecimento. Não. Então, eu estou encerrando o seu depoimento. Só aguardar um pouco para determinar acerca de eventuais liberações da senhora e da Rúbia. Tá bom? Pode encerrar. Tá,